Bom demais! É uma honra, um privilégio poder estar iniciando aqui o primeiro podcast e me sinto muito honrado, né, de poder participar, encabeçar esse primeiro. E claro, a gente aqui vai falar sobre a Promove Ocupacional, Promove Gestão Ocupacional. Quero poder convidar as fundadoras da Promove, as pessoas que estão por trás dos bastidores, falar um pouco mais sobre a Promove, sobre o mercado, sobre curiosidades. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito bom. E agora, claro, Kátia Albuquerque, Janaína Pessoa, as fundadoras da Promove, sejam muito bem-vindas. É um prazer fazer parte do time e um prazer poder compartilhar com vocês, ouvir vocês também. Especial, né? Promove é especial. É bom, né? A gente fala de todos os perrengues, né? Isso. Mas de todas as vitórias que tem a outra Promove. Nessa longa caminhada, né? Já uma trajetória, né? De 10 anos, né? Contando com o que era a clínica inicial, né? Então, 10 anos aqui em Goiânia, mais de 10 anos, né? Começamos a abrir as portas em fevereiro de 2013, então temos mais de 10 anos e tivemos várias mudanças e a Promove, de fato, nasceu, né, no começo de 2019, né? Então, foi quando começamos com esse CNPJ, com essa identidade, com essa nova filosofia. Eu tenho certeza que tem muitos fatos aí, muita coisa boa, né? Nesse período. Muito aprendizado, muito conhecimento, né? Muita luta, procurando informação, conhecimento, estudando caso, conhecendo as empresas. Dentro de uma linha do tempo, né? Então a gente fala de 2013. Isso. Que vocês duas já estavam envolvidas, né, com saúde ocupacional. Na verdade, a história com saúde ocupacional é anterior até, né? Sim. É anterior. Né? Antes trabalhávamos em Recife, né? Eu sou formado em fonoaudiologia, né? Então tenho essa formação de fonoaudiologia, depois fiz uma pós em audiologia. Então, já na época da pós, eu comecei a ser solicitado para alguns trabalhos em empresas, né? Medicina ocupacional, antigamente, não tinha essa grandeza que tem hoje em dia, né? Em termos de serviços a oferecer. Basicamente, o fonoaudiólogo fazia só audiometria na empresa, né? E depois a oferta de serviços de fonoaudiologia cresceu bastante com o advento do PCA, né, que é o Programa de Conservação Auditiva. Sim. Então eu iniciei quando a gente ainda só fazia audiometria na empresa. Olha só, você vê quanta mudança, né? Isso. De hora para cá. Evoluiu bastante, né? E aí, depois dessa época da pós, aí começamos com consultórios, com clínicas, né, inicialmente em Recife. E Janaína também tem uma trajetória anterior, né? Eu comecei a trabalhar como estagiária, né? Tecsegurança, sou formada em Tecsegurança. E comecei a trabalhar também em 2013, né? E comecei os estágios em um shopping. Você já começou, desculpa, Jana, eu acabei de interrompendo, mas você já começou na Promove como técnico de segurança? Já comecei como técnico de segurança na Promove. Já entrei como técnico de segurança mesmo. Já veio para Goiânia com o intuito de ser técnico de segurança aqui em Goiânia. Certo. Aí comecei como estagiário um pouquinho antes e depois a gente começou como técnica de segurança. E depois comecei a gerenciar, depois comecei administrativamente, depois comecei o espírito empreendedor, né? Espírito empreendedor, né? Vou encaixando as coisas. A gente precisou passar por todas as áreas, né? Mas é bom por isso, né? Isso é verdade. Porque vai entender tudo, né? Todo o fluxo. A gente consegue entender bem o gargalo hoje em dia em relação às empresas, o que ela precisa. Esse entendimento personalizado que a gente tem com a gente. E não dá spoiler não, vou perguntar isso depois. Mas realmente vai chegar lá.
Mas é verdade, né? Assim, você comentou que começou como técnico de segurança, mas eu sei que você não parou, né? Tem outras formações. Eu estou formada em Direito também, Sim. né? Me formei há pouco tempo em Direito também. E a gente está aqui procurando cada vez mais conhecimento. Isso. E além das nossas formações, né, de graduação, a gente busca aprender muito, né, com essa experiência de ser empreendedor, de ser empresária, né? Que é sempre um desafio. É o desafio de ser empreendedor, de ser empresária. Isso, e principalmente nessa área também, né, de saúde e segurança, que às vezes as normas mudam e a gente busca se atualizar. Eu percebo, né, que com o passar dos anos, as empresas que têm destaque nessa área realmente são aquelas que têm essa preocupação que vocês mencionaram, né? Que a gente até vai falar um pouco mais. Mas tem uma pergunta antes disso. Por que Goiânia? Aí a Kátia já responde, porque eu vou falar aqui antes da Kátia poder continuar, mas a gente sabe que tem João Pessoa e Recife, né? Sabe que tem. Isso. Não sei se tem a ver com isso, mas seria o caso? Isso. É uma cidade que tem uma localização estratégica, né? Entre Pernambuco e Paraíba. Mas também a gente veio no rastro das empresas que estavam vindo para aqui, para Goiânia. Né? Sim, nessa época tem um boom, né? O polo automotivo, o polo vidreiro, o polo farmacêutico. Então a gente achou que era interessante, já atuávamos, né, com clínica lá em Recife, mas achamos que era interessante expandir o serviço para cá, por conta justamente desse crescimento, né, dessa região, em termos de várias empresas. Eu acho que ali, pela movimentação, né, uma experiência muito grande, né? Isso. Foi uma época muito agitada, né? Isso. O crescimento da cidade foi muito rápido, né? Em relação aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia, quando começou a questão do polo, né? Teve que todo mundo fazer tipo uma adaptação em relação a tudo, né? Da cidade para ajustar o que era necessário, né? Isso. A impressão que eu tenho é que o Brasil inteiro falava dessa região, porque eu estava em outro estado e já se ouvia falar de Goiânia. Né? Falava dos polos que aqui estariam. A implantação de uma fábrica enorme como a Jeep, né, realmente modificou toda a economia dessa região, né? Tem a Usuário, tem os sistemistas, tem os terceirizados, né, as empresas terceirizadas, tem outras fábricas que também vieram, né? Isso, o polo também tem do polo. Isso aconteceu também. Tem empresas, né, na área de cimento, farmacoquímico, então... E aí que surgem, né, os grandes desafios, né, do saúde ocupacional. É justamente quando você começa a atender essas empresas com demandas altas. E aí eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês enxergam no mercado essa transição daquela época para hoje, como é que vocês têm visto esses desafios, né, quais são os desafios, o que é que a Promove, ela acabou diversificando nas suas frentes de serviços, né, hoje? Quando começamos, como o Janaína estava falando, né, houve realmente um boom de várias empresas chegando, né? Então, nós tivemos a ideia de vir para cá justamente para meio que partir na frente, né? E a gente viu esse movimento, principalmente de construtoras, nesse momento também tinha das construtoras, né? Que tinha uma demanda de serviço alto, mas, assim, a gente procurava ajustar de acordo com cada perfil de cada empresa, né? Sim, entendi. A gente lidou bastante com construtora, né, nesse momento inicial, né? Muito empregado de fora veio nesse momento, porque muitas construtoras eram de fora, né? Então, eles, claro, tinham a contratação local também, mas também acabou sendo chamariz para trabalhadores até de outros estados, né? Do entorno ou até mesmo de mais longe. A gente chegou a atender vários, né? Depois a gente teve uma retração do mercado. Não foi que isso já depois de toda a construção implementada, né? Isso. Houve uma crise econômica, na verdade, né? Nacional, internacional, né? E aí houve uma retração, né? Assim, diminuiu um pouco o movimento, esse ímpeto inicial de muitas empresas, né? Mas continuamos e estamos aqui até hoje. Notamos que retomou, né, esse movimento, né? Naquele momento, o enfoque maior era a medicina do trabalho
Ou já tinha também uma atuação forte na área de engenharia, segurança? Tinha, mas não como hoje. As empresas tinham muito, antes, como o intuito de só fazer o ASO. Né? Achavam que o ASO, aquele papelzinho, era o que valia. E hoje em dia a gente percebe-se que não é assim. Né? Não é o ASO, você não vende com o ASO. Então, para a gente colocar isso, para a gente adaptar, para a gente ajustar com as empresas, para elas perceberem o que era necessário, teve que ser com o tempo mesmo e com todas as atualizações que tanto as normas como o governo, a questão do social, teve que atualizar. Então, obrigatoriamente, as empresas tiveram que se atualizar de todo jeito. Realmente, né, o governo mudou bastante nesses últimos 10 anos. Né? Sim. Haja visto aí. Eu acho que a grande dificuldade da maioria das pessoas, esse mercado, não sei se é uma impressão que eu tenho, e eu queria também saber a opinião de vocês sobre isso. A gente tem visto essa questão, Janaína, do papel que você mencionou, né? O mercado, eu digo assim, as empresas, os empregadores, por assim dizer, né? Eles querem preço, né? Sempre, especialmente ali, a pequena, a média empresa, está sempre de olho ali no preço. E o próprio mercado de medicina do trabalho em si não é tão assim bem visto, né? Digo eu. Como é que vocês enxergam esse cenário assim hoje? Realmente, eu acho que medicina e segurança evoluíram bastante, né? Por exemplo, essa área aqui era uma área muito rural, muito agrícola, né? Aqui a região basicamente era a economia aqui era a questão da agricultura da cana-de-açúcar. Né? Então, se você pega um trabalhador mais velho, mais antigo, ele vai dizer: quando eu comecei não tinha esse negócio não, de usar protetor, de segurança, não fazia exame não. Os trabalhadores mais velhos, eles falam, escuta muito isso. Então, você só nesse tipo de relato você vê como evoluiu. Então, em relação infelizmente ainda pode existir essa cultura, né, de comprar um ASO, comprar um exame, mas a gente busca conscientizar, né, que existe uma vida por trás, existe um trabalhador que, se ele tiver meio de saúde, que se ele trabalhar de forma segura, ele vai ser mais eficiente, mais produzir, E a conscientização, eu acho que é muito por aí. A própria legislação também, isso, e a legislação comentando, né? É mais ajuda as respostas selecionais. Isso, é mais rigoroso hoje em dia. Esse rigor, acho que até questão de inovação tecnológica também, né? Trazendo um pouco eu vejo, assim, muitas empresas utilizando esses recursos, né? De tecnologia para monitorar. Isso. E o Locus também, eu tenho percebido, com o passar dos anos, esses avanços. Bom, as empresas tentam se atualizar, né? A gente sabe da situação que é difícil, né? Mas a gente tenta passar para as empresas de que o risco de ficar com um colaborador doente é bem maior. Tanto os riscos da saúde dele, como as questões trabalhistas, as previdenciárias. Então, assim, a gente tenta prevenir da melhor maneira possível. Tenta passar para a empresa a necessidade daquele colaborador. Ele precisa estar bem, então ele precisa estar com os exames em dia, ele precisa ser monitorado, tem que ter a questão dos ambientes e dos riscos bem detalhado, porque é uma vida, né? Não é um papel, o ASO. Com certeza. É uma vida, então você tem que ajustar. E assim, a gente tem percebido que as empresas, a maioria, tem tentado se adaptar em relação a isso, né? As grandes indústrias mesmo, hoje tem o cérebro time. Mais isso, né? No implantado, completo, né? E a gente mais atuante, né? Eu conheço a doutora Cata que veio na questão do PCA, né? Isso, ela está mais dentro das indústrias, veio a questão do PCA. Então, assim, a gente percebe-se. Hoje em dia, os colaboradores vêm fazer o exame, mas eles sabem a relação que tem em questão dos EPIs, como tem que usar, entendeu? Que não é só o exame, que também tem que fazer a parte da empresa. Então, quando você essa conscientização está bem melhor, bem melhor. Avançou bastante então, né? Melhor. Quando vocês comentam nesse sentido, a impressão que dá é que a prevenção tem sido um forte aliado nessa transição, né? Isso. Porque assim, o Brasil, de uma forma geral, não tem uma cultura muito preventiva, né? Você vê
até falando de fisioterapia, né, outros setores aí, a gente vê muito a correção, né, e não a prevenção. Pelo que vocês estão falando, é um diferencial, né? Às vezes o trabalhador ele fala assim em relação à cobrança, né? Aí a gente vê o pessoal da segurança assim bem atuante. Às vezes quando eu pergunto, você tem usado o protetor auditivo, por exemplo, né? Que é o da minha área. E aí eles dizem, eu uso, né? A empresa existe. Então, às vezes, ele pode nem estar tão consciente que se ele não usar, ele pode ter uma perda auditiva, mas ele sabe que o setor de segurança vai existe, né? São duas forças, né? Tem a prevenção, a autorresponsabilidade e tem a parte dele. E aí usa isso. E aí a gente busca também conscientizar, né? Ele se conscientizar que é um bem para ele, é uma coisa que ele deve buscar também, não só... Até eu falo, por exemplo, às vezes ele trabalha em uma empresa grande, a empresa exige o uso do protetor, só que ele tem uma oficinazinha em casa que ele não usa o protetor. Né? Então a gente busca conscientizar até para que ele se cuide também fora. O uso de fone de ouvido, fone como lazer, né? Até hoje eu estava falando com o colaborador isso. Aí ele me disse, eu gosto de usar fone quando eu estou treinando. Eu disse, quanto tempo você treina? Olha. Aí eu disse, como é o volume desse fone? Eu digo, vamos conversar sobre esse fone. Olha como é importante a prevenção. Né? Você conhecer, a importância de você conhecer a empresa, desse atendimento personalizado, de você entender o que a empresa precisa, para você fazer o ajuste necessário com o CET do colaborador. Isso. Ou seja, a junção. A empresa precisa estar em junção com a clínica ou a empresa que faz os documentos, né, que faz a elaboração de documentos, que faz os ambientes, os riscos, que vai fazer toda a análise. É importante, porque veja a importância de prevenir que na anamnese ela já entrou em contato, né? Já fez um levantamento ali, fez um levantamento do que ele precisa. Ele já soltou que ficava com fone. Isso também vai para a anamnese dele, que já é importante para as informações da empresa. Agora, o desafio, né? Como é que isso é feito assim? A questão da velocidade, né? Porque as coisas parecem que são tão rápidas, né? Em ocupacional, eu acho que é um desafio, né? Como é que a Promove hoje lidar com esse tema, né? Com esse gargalo aí, que eu acredito que, principalmente quem atende muita gente, né? Eu acho que um grande avanço nosso foi a questão da gente oferecer o serviço do E-Social, né? Que é uma exigência relativamente nova, né? Que todas as empresas agora, né, têm que se reportar, né, ao portal Essa obrigatoriedade já a partir desse ano, né? Do E-Social. Porque assim, o E-Social, o pessoal já envia dados contábeis, né? Mas de segurança não, do SST começou a obrigatoriedade. Isso, e para todas as empresas, né? Para todos os portes de empresa, né? Quer dizer, você teve um CNPJ... Você tem que passar as informações. O E-Social, por ser um ambiente, né, do governo federal, um ambiente virtual, tem tudo online, né, ali. Acho que com esse ajuda, mundo né? Cada vez mais virtual, a gente não foge de ser caçado, né, de ser monitorado pelo governo, né? Não só a gente, pessoa física, quanto pessoa jurídica, né? Então, o que o governo quer é ter esse acompanhamento virtual, digamos assim, né? Das empresas, dos trabalhadores, né? Que são os CNPJs que têm trabalhadores, né? Os que devem reportar esses eventos de saúde e segurança do trabalho. Uma dúvida assim recorrente: um atendimento médico, o médico do trabalho vai realizar um atendimento a um empregado, né, um candidato. Há uma diferença do atendimento desse médico para uma consulta clínica, por exemplo, assim, qual seria essa diferença? Sim. O foco do médico do trabalho é investigar a aptidão do trabalhador para aquela função. Isso, né? Certo, entendi. Daquela função específica. É como se fosse uma avaliação laboral, vamos colocar nesses termos assim. Ele está apto para realizar aquela função específica. Não, então isso é mais rápido mesmo, ou não? Sim. Tem uma dinâmica mais... É rápido. Geralmente são atendimentos rápidos, porque
os médicos já têm esse perfil, né? Eles já sabem o perfil do colaborador. E quando a gente faz a análise... ok. Previamente tem tudo. Isso, porque se a gente realizar, se a gente fazer a elaboração de toda a documentação, a gente sabe o que o colaborador vai precisar para aquela função. Então, o documento dele, o ASO dele já sai pronto, com todas as informações, a ficha de anamnese que precisa para aquela função. Excelente. E outra coisa... Antecipar, né? A gente precisa antecipar. É porque algumas pessoas, elas têm na mente, né, assim, comenta até de, mas... Poxa, queria ficar uns 20 minutos ali, queria ficar meia hora ali com o médico, né? Como se fosse uma consulta eletiva, né? Mas não é. Que outra coisa que eu queria comentar é que normalmente esse paciente, digamos assim, né? Quando o médico está atendendo um paciente, ele não é doente. Normalmente ele não é doente. Né? É diferente de um médico que vai fazer um diagnóstico de doença. Ele não é doente. Né? O médico vai avaliar a capacidade dele laboral em relação àquela determinada função que ele vai exercer. A importância do admissional, do periódico, mudança de função e do demissional é justamente para isso, para prevenir. Monitorar e prevenir, né? Olha, está respondido aí, tá vendo? Porque às vezes a dinâmica é um pouco mais rápida. Eu também entendi bem, muito bom. As pessoas geralmente estranham, mas é um atendimento rápido. O exame admissional, geralmente você vai fazer um exame admissional doente. E se tiver alteração, os exames vão apresentar. E aqui na nossa clínica, a gente já faz um atendimento prévio com as técnicas de enfermagem, né? Então, quando o colaborador, o empregado, chega para o médico avaliar, a técnica já fez a triagem, ou seja, já aferiu os sinais vitais, né, pressão e tal, e também já fez a anamnese, ou seja, levantou um pequeno histórico daquele empregado. Chega com as informações e tal. Então já está tudo meio que mastigado, o médico vai ler aquela anamnese, vai ver o que ela aferiu e rapidamente ele vai confirmar se aquilo ali procede e, se for necessário, ele faz algum exame físico, se houver alguma queixa, claro. Que pode ter aquele empregado que realmente ele já tem uma queixa prévia. Então, aí ele vai investigar um pouquinho mais. Né? Se for preciso, ele até pede exame. Também tem algumas que tem alguma alteração, né? Pessoas que têm alguma alteração na anamnese e apresenta nos exames, o médico faz a análise e solicita mais algum exame específico para aquele determinado problema, vamos dizer assim, em relação ao colaborador. Se o médico, por exemplo, ensina dessas avaliações até a mais que ele pedir, se realmente ele constatar que aquela pessoa não está apta para exercer aquela função, aí ele não se coloca no ASO, né, que é o atestado de saúde ocupacional, e coloca que aquela pessoa está inapta para aquela função. Ou para uma função específica, ou para trabalhar em altura, que são exames específicos, né? Geralmente, se der alguma alteração no exame, então ele vai apto para a função, mas ele não pode trabalhar em... Bom, vocês comentaram a respeito do E-Social, e aí chegando um pouco naquele spoiler, né, que você tinha falado ali mais cedo, então hoje, o que a Promove, ela disponibiliza, ela oferta em termos das frentes de serviço? Pode-se dizer que a Promove hoje, ela faz todo esse processo, todo esse acompanhamento, medicina, segurança e outras frentes? Sim. Nós oferecemos, né, todos os serviços, assim, todos os exames, o ASO, né, que é o exame, o fechamento, né, de toda a avaliação, é o atestado de saúde ocupacional, e dependendo da função, são necessários exames complementares, né, que aqui na clínica a gente faz todos os exames, né? Então, espirometria, eletroencefalo, eletrocárdio, avaliação de acuidade visual, audiometria, exames laboratoriais, né? Avaliação social, avaliação psicológica. Também tem a questão do PCA, da documentação do SST. Sim, a parte de segurança também. Isso, a gente faz toda a documentação, todo o monitoramento com o engenheiro, a gente tem uma equipe técnica bem estruturada. Essas avaliações e exames complementares são realizados todos na unidade da Promove e também há a possibilidade de prestar esse serviço dentro do empregador ali, da empresa?
Isso, a gente faz todos os exames, tanto aqui na Promove, como a gente também faz os exames nas empresas, em company, né, como a gente fala. Mas a gente, com exceção do raio-x, né, a gente ainda não faz o raio-x, ainda não realizamos raio-x nas empresas. Mas, a gente tem aí que a gente vê, né? A gente tem a equipe itinerante, a gente tem um pessoal que vai, temos a coordenadora técnica de enfermagem, a gente tem o gestor comercial, a gente tem a fono que vai também, né? Então, assim, a equipe o time vai completo, né? A equipe vai completa e a gente consegue realizar todos os exames nas empresas, que hoje em dia é o que a gente faz, a gente percebeu as empresas que a gente preferem dessa forma, né? Tem essa dificuldade de trazer o colaborador na empresa, aliás, na clínica, para realizar os exames, né? Então, a gente vai na empresa e faz. Essa semana mesmo a gente foi realizar exames 4 horas da manhã numa empresa. E realizamos. É interessante porque isso entra um pouco no que você comentou no início, né, Janaína, que foi com relação à presença, né? Pode-se dizer que isso é um diferencial, né? Um diferencial competitivo. Você está perto ali do ponto focal do cliente. Né? A gente entender a dor do cliente é a primeira coisa que a gente tem que fazer em relação às empresas, né? Em relação às empresas, o colaborador e aqui a clínica. Porque a gente precisa entender o que o cliente quer, qual é a dor dele, o que é que ele precisa. Muito bom. Para a gente ajudar da melhor maneira possível, porque a gente também está aqui para ajudar, né? Precisa ajudar, ele precisa daquela ajuda, a gente está lá para fazer. E a gente ajusta necessário, assim, o que for necessário a gente consegue fazer. A questão das documentações, a gente consegue ir fazer avaliações. Em campo, a gente consegue levar o pessoal para fazer exames em company, Então, disponibiliza a parte de engenharia, a parte de medicina, né? Sim. E a parte dos exames, pode dizer assim, né? Exato. Mas em termos de mercado, como é que vocês enxergam? Além do social, a questão da social, né? Que a gente precisa monitorar direitinho, porque tem um prazo de envio, a gente precisa verificar a situação do colaborador, os riscos do ambiente da empresa, né? E estar em contato com a contabilidade para ajustar em relação às informações do colaborador. É a mesma sistemática para a contabilidade, né? Isso. O E-Social, para quem não sabe, é um ambiente virtual do governo federal e ali são enviadas informações, né? Da parte de contabilidade, a gente sabe que isso já funciona há algum tempo. Mas agora, com saúde e segurança do trabalho, é necessário fazer toda essa coleta de dados, informações. Isso. A Promove hoje ela realiza isso de ponta a ponta. De ponta a ponta. Isso. A gente entra em contato com a empresa, ou a empresa entra em contato com a gente faz todas as avaliações, a gente pega as informações do colaborador, extrai todas as informações do colaborador, relação de matrícula, data de demissão, todas as informações do colaborador e da empresa, anexa no nosso sistema e a gente envia. O colaborador estando apto, inapto com alteração, a gente envia, porque o governo é que fica responsável, né, pela coleta da documentação. E em relação o que ajudou na questão do colaborador foi a questão do PPP digital, né? Porque antes das empresas, o PPP era manual. Então, alguns colaboradores tinham dificuldade com isso. Hoje é uma nova era, né? As empresas, né, chegou e... A partir de janeiro começou a obrigatoriedade, né? Fala o que é PPP para quem não... PPP é perfil profissional, né? Profissional, né? Gráfico. E ele é a coleta de informações do ambiente do risco do colaborador, que antes era manual, né? O médico de trabalho ou o engenheiro que estavam aptos para fazer o perfil. E hoje é tudo digital. Quer dizer, já passa o perfil psicográfico ali todo digital. Quer dizer que se a gente começa a anexar documentações no E-Social do colaborador em relação à função dele, da admissão até os exames periódicos, até o demissional, que é que ele vai pedir o PPP no demissional, ele já está com todas as informações no GOV, no sistema do governo. Eu queria puxar das empresas que o ano passado fizeram a documentação com a gente. A partir do dia 1º de janeiro, elas já estavam, todos os funcionários, com a documentação do PPP. Legal. Quer dizer, que já estava já disponível, antes até do prazo. Né? Eu queria puxar um pouquinho mais para o mercado, né? Falar um pouco, vamos falar aqui de Pernambuco, Paraíba, vamos falar do Nordeste. Como é que vocês enxergam esse mercado hoje?
Eu sei que foi uma transição de 2013 para cá, né? Houveram uma série de mudanças, né? O próprio governo tornando as coisas mais rápidas, né? Com o ambiente virtual e tudo mais. Mas como é que vocês enxergam hoje esse mercado? Quais os principais desafios, assim, o que é que tem para melhorar, né? Nesse mercado de ocupacional hoje? Porque a gente não vê por aí muita coisa, né? É conscientização. A informação, né, gente? Conscientização. As empresas precisam entender que não é a questão de ser só um ASO, não é só um documento. Ela precisa entender que tem um colaborador, uma vida, e que precisa preservar. Se a empresa entender isso, a gente consegue fazer as documentações, a gente consegue fazer o ASO e enviar as documentações de empresa social. Simples. Mas aí tem empresas que não querem saber dessa informação, eles não querem procurar informações, eles não procuram atualizações. Então, um que um diz, o outro diz, eles não vão na norma, né? Não tem o SESBT. Empresas pequenas mesmo que não tem o SESBT. Então, assim, quando a gente vai precisa passar de suporte, né? Quando a gente vai passar as informações, aí às vezes tem um frustro em relação à documentação, porque não é só uma documentação, não é papel, a gente não vende o papel. É uma solução. É uma solução. A gente está resolvendo o problema para ele naquele momento que, se ele não for resolvido, pode propagar com uma coisa maior, né? Em relação tanto ao colaborador como em relação à empresa. Então, assim, a questão mesmo da gente, o grande gargalo da gente é a conscientização. E a gente tenta passar isso da melhor maneira para as empresas. Quando você fala assim, eu imagino que a Promove a função, então, seria entender quais são os riscos, né? Avaliar, coletar as informações, parametrizar a questão de exames, né? Eu acho que a equipe multidisciplinar faz todo esse processo, até técnica completa, o envio para o governo. Então, vai desde a avaliação, todo o cuidado, parametrização, monitoramento, até o envio das informações para o governo. Isso com a junção com a empresa, né? A empresa em si, o empregador, no caso, o empregador sabendo de toda a situação em relação, porque tudo é passado para ele da forma mais transparente possível, do que tem que ser enviado, do que tem que ser solicitado ao colaborador. Se ele precisa de um exame mais detalhado, a gente explica que precisa de um exame mais detalhado. Se naquela função ele precisa de um EPI mais específico. Então, por isso que eu falei a questão do atendimento personalizado mesmo, porque a gente precisa entender o que o colaborador, o que a empresa precisa, né, o que pode ser passado, né, para o colaborador, para que a gente consiga fazer uma junção e saia tudo perfeito, porque é difícil. Essa conscientização é o mais trabalhoso. Mas é o mais trabalhoso, é a conscientização. Como já comentou, né, as empresas pequenas, às vezes os donos de empresas pequenas, às vezes não estão bem cientes do que é sua obrigatoriedade, né, de SST em relação ao E-Social, né? Então, cabe a gente também, assim, com a maior transparência, né, com a maior honestidade, orientar, né, no sentido de que eles saibam, né, que se ele não prestar as informações devidas, né, ele vai ser penalizado, né, por conta de alguma multa, e aí a gente procura... Então é um universo muito grande, né, Kátia? Sim. Porque seria, você imagina, tem uma série de empregadores, né, MEI, microempresa, EPP, né, tem um universo enorme aí de empregadores que precisam ser orientados, né? Vocês estão falando de dar um suporte, um auxílio, né? Isso. Às vezes a gente percebe que a gente tem alguns clientes, né, que eles ficam realmente muito perdidos e sem saber por onde começar, né? Às vezes quem nos auxilia nesse processo de conscientização é o pessoal da contabilidade, né? O pessoal da contabilidade que às vezes tem já um contato inicial com o empresário, né? Contratam o nosso suporte para essa parte de SST, né? Então aí a gente acaba fazendo uma parceria também, né, com o pessoal da contabilidade. É um tema importante, porque assim, eu tenho visto muita contabilidade enviando informações. Eu fiz o dever de casa, né? A gente sabe que muita empresa que faz contabilidade, assessoria contábil, também acaba meio
onde é que começa e onde é que termina, né? Onde é que até onde a contabilidade pode ir. E até aí estava lendo uma reportagem que falava, o próprio Conselho Regional de Contabilidade recomenda, né, que cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, né? Isso, claro. Medicina, parte de medicina do trabalho, saúde ocupacional se responsabiliza por isso, claro, a responsabilidade técnica. Exato. E a contabilidade também, né? É interessante isso, porque como é novo, né, acho que o pessoal pode ficar confuso, né? O risco da empresa, de uma empresa, né, fazer esse tipo de serviço com a contabilidade, não sendo da contabilidade, é muito grande. Porque a contabilidade vai avaliar os riscos do colaborador, o ambiente de trabalho, e todas essas informações são passadas para o E-Social. É por isso que eu falo que o E-Social, a pessoa fala, é o sistema, mas a gente precisa anexar as informações, a gente precisa anexar as informações de cada função e de cada colaborador, né? Então ele vai específico. Ele consegue fazer ali, estruturar exatamente isso. Né? Então quais são as responsabilidades. É perigoso a empresa fazer de todo jeito, de qualquer forma, porque mais na frente vai acontecer algo aí inesperado. E até aproveitando o gancho do que Jana está falando, o próprio sistema, muitas vezes ele sinaliza, né? Que a informação está inconsistente. Isso, né? acontece muito. Que não está conseguindo salvar aquela informação, porque as coisas não estão casadas, né? Então quer dizer que hoje, para uma empresa como a Promove, monitorar, fazer toda essa gestão, né, que vocês estão falando aí, do E-Social, elas precisam ter um sistema conectado com o governo federal. Sim. Habilitado, passando todas as informações. Isso. Porque se o colaborador, vamos supor, passar alguma informação incorreta do colaborador, data de admissão, o número de matrícula do E-Social, ou o CPF do colaborador, aí o próprio sistema envia para a gente o relatório com a informação de que está tendo inconsistência, né? Ele mesmo monitora. Então, como a contabilidade vai fazer isso se não tem um sistema? Eu mesmo que envio sempre essa questão da documentação do E-Social, estou muito à frente da questão do E-Social. A gente vê muitas empresas assim, a contabilidade perdida. Quando o governo envia para a gente, a matrícula está errada, me verifica a matrícula. Aí verifica que foi uma contratação antiga, porque acontece muito isso de empresas fazerem uma nova contratação, demite e depois de um tempo recontrata aquele colaborador, né? Aí, só que o número do E-Social da matrícula é diferente, porque são contratações diferentes. Entendi. Em tempos diferentes, né? E se teve alguma atualização da empresa? Algum ambiente diferente. São muitas informações, então, assim, né? Aí, geralmente, o E-Social ele envia logo o relatório para a gente, de imediato, é bem rápido. Isso, ele já envia o relatório e a gente já envia para o contador ou para a empresa, deu uma inconsistência. E aí a gente fica até descobrir qual foi o motivo de não ter sido enviado. A Promove hoje presta esse serviço para a contabilidade, para assessorias contábeis? Sim, também. Então a Promove dá o suporte para as assessorias, nesse sentido. Às vezes é o próprio contador que sente a necessidade e solicita que o empresário, né, faça o serviço com a gente. Eu imagino que realmente, né, toda assessoria contábil que precisa desse serviço vai precisar do suporte do especialista, né? Isso. Seria, no caso, a Promove podendo fazer isso. Muito bom, muito bom. Então, a gente falou um pouco sobre o mercado, né? Quais são as perspectivas que vocês têm para esse mercado atualmente? Assim, como vocês têm visto? A gente enxerga como um mercado potencial muito amplo. Em crescimento, né? Em crescimento. Eu acho que as pessoas ainda não estão, talvez, tão alertas, tão cientes dessas oportunidades, né? Da importância dessas informações. Isso. Mas isso tem que ser divulgado e as empresas têm que se enquadrar, né, o mais rápido possível. Se ainda não se enquadrou, tem que se enquadrar o mais rápido possível para evitar prejuízos, né, em relação ao governo federal, né? Porque essa plataforma ela é interligada de Receita Federal, de Previdência Social, né? Todas as informações. Esse que é o ambiente do governo, então, né? Essa junção de informações. Tanto que se o colaborador precisar do PPP, ele consegue tirar o PPP do dia.
É bem digital no dia, porque todas as informações estão no próprio sistema do Gov. Na verdade, Se eu alterar vamos supor, se tiver alguma alteração de ambiente, uma semana atrás, do colaborador, se ele for verificar no Gov dele, esta semana o PPP dele vai estar com as informações atualizadas. isso é interessante. É isso bem rápido. que ela está falando, que o próprio trabalhador ele pode monitorar Isso, ele pode monitorar os seus documentos, as suas Facilita, como a né? empresa, né? Ele tá mesmo, o lidando. colaborador, pode No fiscalizar. seu celular, ele tem o aplicativo Gov, ele está acompanhando ali. As empresas realmente precisam entender isso, né? Isso. A gente verifica, eu estava assistindo uma reportagem um dia desse, até para a gente entrar um pouco nos fatos, né? Aí vocês podem também listar. Eu vi que no centro de São Paulo tinha uma pessoa vendendo aso. Aso. Papel. Isso é algo assim que A gente fala, né? Que Infelizmente, um papel. infelizmente ainda existe quem faça isso, né? Só que está criando um risco muito grande, né? A sua empresa, Não, o seu não usa mais trabalhador. papel, né? Vocês falaram de tecnologia, de plataforma, Mas é tudo digital, online, tudo né? digital. As né? pessoas se Precisa arriscando, mais. né? O digital, o ASO, você faz digital. Sabe Você qual é a coloca a impressão? assinatura, a biometria do colaborador, né, no sistema. Tem o ASO digital, né, que tem a assinatura do colaborador por biometria. Então, assim, dá a possibilidade de fazer atendimento Muito digital. bom essa Então, possibilidade, assim, né? Menina, principalmente em ações em company, né? Fica bem melhor com atendimento digital. Mais rápido, porque se a empresa quer algo, né, mais rápido, para que o colaborador não saia tanto da produção, a gente consegue fazer mais rápido. para a empresa, para o empregador, essa necessidade de estar ali é mais para que ele realmente não falte o trabalho, não saia. Porque as empresas gostam tanto, né, desse atendimento ali de perto. Company. É justamente isso, né? Porque vai tirar menos tempo o trabalhador do seu custo, né? A produção. Ah, claro. Especialmente se for produção, né? Falando de uma indústria, por exemplo, Isso. ou de uma rede de varejo. Aí, Tem né? empresas que às vezes o pessoal é muito enxuto, né? Então ele tira de um setor, fica só outro, e quando um volta, o outro vai. Então imagina deslocar esse trabalhador para ir fazer externo, né? É mais complicado. É uma logística complexa, mas A Promove consegue fazer em todos os tempos. Então facilita. Né, colaboradores que trabalham noturno, é mais difícil ainda sair da empresa. Então a gente vai para lá e realiza o exame. eu estou aqui lindo, eu fico A gente está imaginando. aqui para facilitar. Isso. Janaína, E você na falou. verdade, essa é a nossa missão, né? Simplificar a saúde e segurança Sim. do trabalho. Descascar os abacaxis, né? É Que isso. surge, né? São muitos. Mas a gente descasca. Descasca todos. Não tem um que não seja. Eu queria saber de vocês um ou dois fatos curiosos assim nessa jornada, né? Nesse processo que vale a pena a gente comentar aqui, porque eu imagino que vocês já passaram por muitas situações, né? Desde 2013, vamos falar de 2013 para cá. Mas eu acho que nesse processo de construção da Promove, assim, algum fato, algo que foi marcante, assim. Eu acho que a coisa da gente personalizar o atendimento, né? Às vezes a gente atende empresas com muitos colaboradores, né? Então a gente tem que criar uma logística. Teve uma situação em que a gente montou 2 cabines de audiometria, né? Éramos 3 fonos. Então, eram 2 fazendo exame, a outra lá coordenando, quando uma cansava, ela substituía, né? Então, teve essa situação, assim, que eu lembro, que a gente criou uma logística Uma mega operação, né? para dar conta, porque era uma demanda, era uma consultora, né? Foi naquele iníciozinho, era uma consultora contratando muitos, né, empregados, e a gente teve que fazer uma logística Bem grande. O operacional foi bem forte. Que a gente precisou ajustar toda a clínica, né? Em relação a esse atendimento. E recentemente a gente também teve uma empresa que nos contratou, que ela tinha várias unidades, né? E que a gente foi em várias unidades. Todas as unidades. A gente Mas vai isso dar exame. ao mesmo tempo? Não. Sim, os dias alternando, né? Os dias. Fazendo uma sequência. Mas foram coisas de quê? De 200 pessoas por dia.
200 colaboradores por dia, então. Isso dentro da unidade da Promove e fora da unidade da Promove. Isso mesmo, porque as duas equipes, com duas equipes. Muito bom, muito bom. Olha, eu... Não deixando a qualidade de lado, de jeito nenhum. Isso. A gente entende que precisa, a gente entende esse processo da empresa, que precisa do exame rápido, mas que isso não vai atrapalhar de jeito nenhum a qualidade do nosso serviço. Nosso operacional, do atendimento até o último exame que a gente realiza. Isso não pode atrapalhar. Precisa ser estruturado de uma forma que a gente mantenha essa qualidade, que a gente gosta de trabalhar, gosta de ter certeza de que a gente está fazendo um bom trabalho. Isso. Formação muito boa, né? Informações muito boas, informações que realmente trazem luz, né, para um mercado tão específico, né, um segmento tão específico. Então, só detalhando, né, nós temos nossa frente de trabalho em relação aos serviços de saúde e segurança do trabalho, né? Ou seja, nós fazemos exames, fazemos programas, fazemos treinamento de segurança, né? Ok. Nós temos também uma frente em relação à terceirização de mão de obra. Sim. Né? Então, às vezes as empresas nos contratam porque elas precisam de um colaborador específico, geralmente da área de enfermagem ou da área da área de saúde ocupacional, né, como um todo, né? Isso. Aí, às vezes em obra, né, ela não quer contratar um empregado, né, definitivo, então aí ela contrata através da gente. Né? Geralmente o que a gente percebe é que tem empresas que fazem só uma coisa, outras fazem só outra coisa, né? Um exemplo, um faz só medicina, um faz só segurança, mas a Promove, ela faz todo o processo. Isso. A saúde ocupacional em sua totalidade, vamos colocar assim, né? Exato. Muito bom. Vocês, no caso, tem a parte também de vacinação, essa parte... Vacinação corporativa. Isso. A gente também tem a questão dos aparelhos auditivos. Isso, né? Soluções em relação à perda auditiva, né? Sim. Isso que temos também aqui o serviço de aparelho auditivo, né? Recomendam os aparelhos? Tem... Sim. Aí no caso, chave de propriedade, né? Pode falar um pouquinho sobre isso. Faz audiometria, né? O paciente já vem com audiometria, geralmente indicado por um médico, né? Um otorrino, um geriatra, né? Um clínico. Então, ele nos encaminha esse paciente com a indicação do uso do aparelho, e aí a gente faz os testes e a pessoa sai satisfeita com todo esse benefício, né, em relação à sua reabilitação auditiva. Né? Muito bom. Informações importantes. Para você que está gostando, deixa o seu like, se inscreva em nosso canal. Nos siga nas nossas redes sociais, que está aí embaixo na tua tela, e a gente fica muito grato. Vamos lá. Bom, a gente está aqui, falamos de fatos interessantes, falamos um pouco da história, falamos do que a Promove ela realiza, né, ela disponibiliza. Ela tem uma preocupação, eu vejo vocês muito envolvidas também, uma preocupação com o social, né? Essa questão da presença, como é que essa dinâmica com os clientes da Promove, havendo ações, a Promove também, ela participa desse tipo de momento? Sim, temos um dos serviços, uma das parcerias que a gente realiza são as parcerias educacionais, né? Que a gente faz com algumas instituições de ensino superior, de ensino médio, né? Então, a gente disponibiliza a nossa equipe, né, para fazer essa interação, para mostrar um pouco do que é esse campo, né, já que as pessoas estão buscando formação nessa área, né? Então, elas têm todo interesse em saber como é essa atuação, né, tanto no operacional como no mercado, né? Então, os estudantes têm muito interesse, né? Então, a gente tem feito essas parcerias e a gente também participa de campanhas dos nossos clientes, né? Então, às vezes, os nossos clientes estão fazendo campanhas internas, né, de prevenção, de conscientização de um determinado tema,
né? E aí a gente também se engaja, também leva a nossa equipe, né? Participa também. Isso, às vezes faz até participa de brinde, dando brinde, participando de sorteio, né? Palestras. São vidas, né? São Sim, pessoas, né? Que precisam. Muito legal, muito bom. Bom, eu A sei que. preocupação é com as vidas. Isso. É. Nossa maior preocupação é Os nossos valores, né? É. Interessante porque é um custo que talvez não apareça ali de primeira, né? Para quem contrata esse tipo de serviço. Mas lá na frente, eu acho que até em termos de custo também, né? Não só a preocupação com o ser humano, mas isso dá mais produtividade, né? Mais engajamento Com certeza. na função ali que vai ser exercida, né? Pelos empregados. Sim. Nós estamos, assim, num momento de muito amadurecimento, né, Janaína? Da gente aqui na clínica, né, como gestoras, a gente tem investido nisso e a gente tem percebido como é importante a gente trabalhar, a gente fortalecer a nossa equipe. Então, se a gente, né, que não chega a ser uma grande empresa, uma média empresa, nós ainda somos uma pequena empresa, né? Se a gente percebe isso, imagina uma empresa de um porte maior, né? Então, todo esse trabalho de engajamento, né, dos seus empregados é muito importante. Né? O empregado sempre bem cuidado é muito importante. É importante. Né? Muito bom isso. Falou de, né, que uma pequena empresa, mas uma pequena empresa com cara de grande, né? Porque tem uma marca muito bonita, né? A gente procura muito conhecimento, a gente procura muitas informações, a gente tira dúvidas, a gente tem os técnicos, né, que trabalham com a gente, os engenheiros, os médicos, a nossa equipe que é bem estruturada, né, bem orientada, que sabe das informações que tem que ser passadas para o colaborador, para a empresa. Então, buscando conhecimento sempre, né? A gente entendeu que também essa questão do E-Social precisa de atualizações, então precisa de um conhecimento maior. A gente também tem buscado se preparar para isso. Né? Estamos aí. Muito bom ouvir vocês. Assim, é bem esclarecedor, né? Não só para mim, mas para quem também está nos acompanhando. Eu queria, assim, ouvir um pouco as considerações finais de vocês, né? Sobre todas as informações, esse bate-papo, se tem algum recado. E eu queria começar com Kátia, né? Quais são as suas considerações? Nos diga aí o que é que vem ao teu coração e vem esse primeiro podcast, essa iniciativa da Promove, né? Eu acho que isso faz parte, né, desse nosso processo de amadurecimento, né? Então a gente está se tornando gente grande. Muito como bom, você falou. Mas tem uma marca muito bonita, né? Somos ainda pequenos, né, em termos de porte, mas lidamos e queremos, né, se sentir como gente grande, como uma empresa grande. Estamos nos preparando para isso. Estamos nos preparando Muito para muito conhecimento para isso. Isso, né? Isso. Nos preparando e fazendo outras atividades também, trocar conhecimento, né? Trocar experiências. A gente espera que outros profissionais estejam aqui com a gente também, compartilhando, né, desses momentos de trocar suas experiências, né? Excelente, realmente é um grande prazer, assim, a gente está chegando nesse momento e a gente está grato. muito bom, muito. Janaína, Regina, suas considerações. A gente estamos numa fase mais madura, né, em relação à empresa, buscando maior conhecimento, né, buscando mais informações, procurando pessoas que nos deem informações também, porque a gente também faz essa troca, né, com as empresas. Claro. Né, a gente tem que trocar essas figurinhas, saber o que precisa, né? E que a Promove não é uma clínica pequena, só uma clínica. A gente faz todo o serviço em relação à saúde do trabalhador. A gente ajuda a empresa a solucionar os problemas do trabalhador. Então, a gente está aqui para ajudar.
Bom demais, Janaína, muito obrigado. Deixa eu só complementar. Quando eu falei que era pequena, é pequena em porte. Mas não é visão. Com certeza, sem dúvida. Eu acho que. Visão de crescimento. Eu fazendo o dever de casa, vejo que a Promove dá suporte a empresas grandes, né? Não, assim, eu olhei um pouquinho ali os números. Por baixo tem mais de 10 mil pessoas ali, só nesse período curto, né, que virou Promove, mais de 10 mil vidas, vamos falar dessa forma, né? Isso. Bom, eu agradeço demais, é um privilégio poder fazer parte desse podcast. É um podcast da Promove, né, iniciativa Kátia, Janaína, e fica o espaço aberto para você empregador, você profissional, que até que possa fazer parte, né, desses hall de clientes da Promove, para a gente avançar com outras, o espaço está aberto, né? Sim. Para outros podcasts aqui, conversar com pessoas, colocar figurinhas, né, Janaína? Isso, esse é o primeiro de muitos, né? O primeiro de muitos, pessoal. O SESMIT das empresas estamos aí, portas abertas para vocês em relação ao podcast, poder ajudar, né, e poder participar aqui com a gente, né, as técnicas de enfermagem do trabalho das grandes indústrias, né, os médicos do trabalho, né, o SESMIT completo, a gente está aqui à disposição. Para trocarmos figurinhas sobre esse ramo tão atualizado como está, né? Excelente. Espaço está aberto, pessoal. Muito bom, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer enorme poder ouvir vocês de toda a história, como é que foi. E reforçando aqui o pedido pelas gestoras, o espaço está aberto, a gente se coloca à disposição e eu tenho certeza que vamos colher muitos frutos dessas figurinhas aí trocadas. Chegamos ao final. Pessoal, quero agradecer a você que acompanhou a gente até aqui. Ficamos muito gratos. Quero agradecer também Kátia, Janaína. Foi um prazer. Espero que a gente possa ter muito mais figurinhas para trocar com outras empresas. Okay? Muito obrigado, Kátia, Janaína. Obrigada, Bruno. Foi muito bom falar sobre a nossa experiência na Promove, né? Todo esse crescimento que a gente tem alcançado, que tem sido muito gratificante. Na verdade, foi muito excelente. Muito bom participar de tudo isso. Muito bom. Ok, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.